Fala Samurai, beleza? Então bem-vindo aqui ao nosso curso de Node.js, ou melhor, dominando o Node.js aí na parte do back-end, beleza? E aqui nessa aula você vai entender o que é o Node.js, beleza? O que é essa plataforma, enfim, o que é isso que tanto o pessoal fala, beleza? E como isso vai te ajudar aqui com a gente, ok? Então, para a gente poder entender, eu fiz aqui um pequeno esquema de funcionamento geral para que a gente pudesse até nivelar aqui a experiência de cada pessoa que estiver assistindo a nossa aula, ok? Então, vamos imaginar que a gente tem esse ambiente aqui. A gente tem aqui um site, ou então a gente tem um aplicativo, normalmente é uma pessoa que utiliza isso aqui, ok? É uma pessoa que fica ali clicando com o mouse, enfim, com o celular aberto, fica utilizando essa parte do front, beleza? E a gente tem um servidor. Nesse servidor aqui a gente tem o banco de dados, a gente tem a parte de serviço, a gente tem a parte de web server, enfim, banco de dados e tudo mais, ok? Esses sites, esses aplicativos, normalmente aqui se conectam a esse servidor, ok? Esse servidor aqui, então, por hora, ele recebe essas requisições. O que são requisições? São pedidos de conteúdo que você solicita através de um protocolo. A gente vai falar um pouco mais nas próximas aulas, como é que isso é feito, principalmente quando a gente está falando de API, ok? Mas essa etapa aqui, que normalmente acontece isso, é chamada de front-end, que é o que a pessoa vê. Então a pessoa está vendo alguma coisa e ela faz uma requisição para o back-end, que normalmente ali tem as regras de negócio, tem a parte, como eu comentei, já do banco de dados, tem a parte de código, tem a parte massiva ali, né? De informação, ok? Isso aqui você pode hoje, atualmente, fazer em PHP, Ruby, fazer e não ficar restrito apenas a PHP, Ruby, Java, Go, Python, enfim. E aqui a gente tem hoje, que é até a temática aqui desse material, o JavaScript, ok? E por que do JavaScript no back-end? Quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei assim, caramba, JavaScript no back-end? O cara vai conseguir rodar lá validações de formulário, ou então eventos do browser lá no Linux, lá do outro lado, no servidor. Como é que vai funcionar isso? Beleza? Só que funciona da seguinte forma, bem simples, ok? Funciona assim, a execução dessas requisições são feitas no servidor, portanto a gente tem um motor ali, a gente já tem um aplicativo, um serviço JavaScript para interpretar essas requisições e processar ali a linguagem, beleza? Então, o que a gente pode dizer que o Node.js ele é uma plataforma que utiliza a linguagem JavaScript para executar aquilo que você programou, beleza? Então, é importante você entender que JavaScript é uma linguagem, só que a gente tem o JavaScript que roda na parte do front, beleza? E front ele está incluso sites, está incluso a parte mobile, ok? Até em algumas situações também o desktop. E tem o JavaScript do back-end, que é o que a gente vai tratar aqui, que vai rodar no contexto do Node.js, que vai rodar ali então no servidor, com as regras de negócio, consultando banco de dados e tudo mais, ok? E é interessante a gente entender que atualmente o Node.js ele utiliza o mesmo sistema de JavaScript, ou melhor, o mesmo engine, o mesmo motor que o Google Chrome, beleza? É um motor aí chamado de V8, coincidentemente. Legal? É bastante legal, é um serviço que tem uma comunidade impressionante, e quando eu quero dizer em comunidade aqui, é em quantidade de pessoas, beleza? E também em quantidade de bibliotecas disponíveis para você hoje trabalhar na parte do back-end ali no seu aplicativo, na sua aplicação. Então, por exemplo, eu quero uma biblioteca para conectar o banco de dados Postgres, por exemplo. Tem uma lib pronta. Eu quero fazer uma biblioteca de machine learning. Tem pronta. Então, assim, tem muita coisa pronta hoje no Node.js e é bem interessante. E falando aqui em linguagem, é interessante também mais um aspecto que eu sempre gosto de ressaltar, que é bem legal, principalmente para os iniciantes, né, e grandes equipes também, não só para os iniciantes, mas também equipes um pouco maiores, quando você está trabalhando aí com 3, 4, 5, 10 desenvolvedores ao mesmo tempo, que é a possibilidade de você trabalhar com a mesma linguagem. Como eu disse,
O Node.js é uma plataforma que utiliza a linguagem JavaScript, que também é utilizada na parte de front. Então, assim, você fica ali trabalhando com a mesma linguagem sem muitas preocupações ou sem muitos detalhes assim que mudam conforme você vai trabalhando com tecnologias diferentes, que facilita muito, dá muita velocidade e deixa você assim bastante confortável. Você vai escrever de um jeito no front e vai escrever basicamente do mesmo jeito no back, beleza? E como é que funciona essa parte aí falando de pacotes, de instalação, beleza? Hoje o Node.js utiliza o NPM, que ele basicamente é um gerenciador de pacotes, ou da sigla dele, que é o Node Package Manager. Ok? E o que ele faz? Basicamente ele gerencia bibliotecas auxiliares ou bibliotecas de terceiro. Como eu comentei, o Node tem uma comunidade incrível, por isso tem muita biblioteca para você utilizar, para você instalar aí na sua aplicação, ok? E também você pode disponibilizar as suas bibliotecas. Então você pode disponibilizar internamente entre os seus projetos, de repente você tem uma biblioteca de uso comum, ou então distribuir aí para outras pessoas, ok? E aqui também entra mais um gerenciador de pacote hoje que está sendo bastante utilizado, ok? Que é o Yarn. Beleza? Que basicamente a diferença entre os dois têm o mesmo propósito, que é instalar pacote. Inclusive eles utilizam o mesmo banco de pacotes, beleza? O mesmo código e tudo mais. Código que eu quero dizer se você pedir para instalar uma biblioteca X, essa biblioteca X vai vir do mesmo lugar, vai ter o mesmo código. Então o NPM e o Yarn, em termos de diferença de instalação de pacote, é a mesma, beleza? Então a finalidade é a mesma. Só que eles mudam um pouco no como eles fazem isso, ok? Então o Yarn hoje, a grande vantagem dele é que ele tem uma velocidade de execução e também uma velocidade de desenvolvimento. Como assim velocidade de desenvolvimento? Ele está trazendo cada vez mais funcionalidades interessantes, como o uso de workspace, ou seja, você ter uma biblioteca sendo compartilhada ali por múltiplos projetos, que facilita muito na gestão desses projetos. Legal? Então, por hora a gente vai estar utilizando aqui o Yarn, mas também a gente vai rodar alguns comandos npm, claro. Ok? Principais características do Node.js, né? Como é que funciona o Node aqui na prática. Você precisa entender que o Node.js ele tem uma camada chamada Call Stack, beleza? Essa camada aqui chamada Call Stack, ou pilha de execução, ok? É um nome até mais adequado. Ela conta com a ajuda do Event Loop. O Event Loop é como se fosse um motor de execução, é como se fosse um loop infinito que ele fica ali rodando todo momento. É como se fosse ali uma função, um while infinito que ele fica procurando o seguinte: existem funções para eu executar. Então, basicamente é isso que ele faz. Então, no momento que é executado as requisições ou as chamadas de função e tudo mais, essas chamadas são empilhadas nessa call stack, nessa fila de execução, e o Event Loop, que é o motor, ele vai processar isso aí, ele vai processar tudo isso para executar da maneira mais rápida possível, ok? Então, por exemplo, a gente tem aqui a F1, F2, F3, F4, e no momento que a F4 entra, ele executa e depois executa a F3, assim F2, F1, até ele zerar a fila. Por isso, o Event Loop ele tem um comportamento do last in, first out, beleza? Que é a sigla do LIFO. Ainda, as principais características do Event Loop é que ele normalmente recebe essas funções, né, esses pedidos de execução. Normalmente ele processa isso quando vem de uma rota, ok? Ou então quando é uma função simplesmente acrescida lá no call stack. Por exemplo, eu recebi de uma rota, de uma requisição HTTP, lá um pedido de listagem de cliente. A gente sabe que não é só listar o cliente, ele precisa processar essa rota, ele precisa ir no banco de dados, executar. Então todas essas funções aí e todos esses pormenores vão sendo colocados dentro da call stack, beleza? Ainda uma característica interessante é que ele roda como single thread. Isso significa que se você tem um processador que ele é multithread, ele vai, por padrão, ser executado numa thread simples. Então não adianta você ter lá um processador com múltiplos núcleos, que nem eu tenho aqui, 16 núcleos, que não interessa, ele roda numa thread só. Porém, hoje a gente tem a libuv, que é uma biblioteca que é feita em C++, que já está contornando essa situação.
e ela permite rodar em background threads, ou seja, ela faz ali todo um processo de execução que permite você rodar em múltiplos processadores, ok? E mais, ele ainda tem uma característica bem interessante, por conta dessa arquitetura do Event Loop, ele não bloqueia o seu I/O. O que é isso, bloquear o I/O? Imagine que você, de novo, faça uma requisição para uma listagem de clientes, por exemplo, e para poder fazer isso você tem que ir no banco de dados, você precisa fazer algumas coisas, e enquanto você está, por exemplo, aguardando a resposta do banco de dados, dele processar lá a sua consulta, você está parado, beleza? Você, que eu quero dizer, por exemplo, o PHP ou até outras linguagens que bloqueiam esse I/O. E essa ação de bloqueio, por mais que aconteça ali por milissegundos, ela é prejudicial quando você tem um servidor com muitas e muitas requisições, beleza? Então isso faz com que o Node.js ele não espere a resposta completa para processar as próximas requisições, fazendo com que ele seja muito mais eficiente do que as outras formas de se processar a requisição, beleza? Sendo ideal para situações como, por exemplo, real-time, chats e tudo mais. A gente tem também aqui situações de telemetria. O que é a situação de telemetria? Que a gente tem aqueles gráficos lá que eles ficam se atualizando, né, a todo momento. Então isso aí também é bastante legal de utilizar. Ok? Frameworks, que opções que a gente tem hoje, já que o Node.js ele é uma plataforma. Ele roda, né, o código JavaScript. Agora, transformar o Node.js num web server, por exemplo, num serviço de requisição HTTP, você vai precisar de um framework, beleza? E a gente tem aqui hoje duas características bem distintas, em que a primeira característica do uso básico, basicamente o Express.js reina aí, beleza? Nesse contexto. Ele é bastante flexível, então quando eu digo flexível, você pode fazer o que você quiser. Não tem uma arquitetura fechada, não tem um padrão fechado. Tem, claro, boas práticas que você pode executar, mas você faz da maneira que você bem entender. Sendo bastante utilizado para fazer microserviços. Por que ele é bastante utilizado para fazer microserviços? Porque você pode fazer uma coisa bem pequenininha, bem flexível, bem simples ali do outro lado, inclusive. Até já aconteceu comigo de, por exemplo, com um arquivo .js fazer um sistema de serviço inteiro. Então era um microserviço, né, que ele resolvia um problema bem localizado. O exemplo do nosso canal do Discord é feito assim. O robô lá que consulta o banco de dados de aluno, por exemplo, ele consulta através de um microserviço escrito em Express, beleza? Só que do outro lado, por conta de situações mais específicas, por exemplo, o Express ele é bastante flexível, bastante pequeno, tem microserviço, mas de repente você quer fazer uma coisa maior, você precisa de uma arquitetura mais opinativa. O que é uma arquitetura mais opinativa? Já tem um padrão, já tem alguma coisa pré-estabelecida, já vem com bibliotecas já instaladas, já tem, por exemplo, um ORM, que é a possibilidade de você conectar um banco de dados e criação de tabelas ali sem precisar ficar manipulando muito SQL, ok? Então a gente tem essas duas opções. Basicamente hoje é o Adonis e o Nest.js, sendo que o Adonis aqui a gente vai utilizar para situações, aí como eu disse, um pouco mais complexas, legal? Então é isso, esse aqui é o básico do que a gente tem aqui no Node.js, é o básico que você precisa entender para você começar a codificar. O Node.js você não precisa ter um conhecimento profundo para começar a utilizar ele, mas é sempre bom você vir aqui comigo e entender o básico da coisa para que você depois escute alguns termos, você comece a trabalhar melhor aí o seu entendimento e fique cada vez mais craque nisso aí, beleza? Então é isso, muito obrigado e agora até a próxima aula. Tchau, tchau.